presença aí de vocês. Realmente é muito especial para nós estarmos juntos no estudo de uma nova série. Queria muito agradecer ao Sérgio Ricardo pela série que ele preparou nesse mês. Foi incrível conhecer um pouco mais daquele período chamado intertestamentário, né? O período interbíblico, lá entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Muito especial conhecer esse pano de fundo do Novo Testamento, né? Quem que eram aqueles grupos religiosos, a sinagoga, e entender mais um pouco daquele cenário do primeiro século no qual o nosso Senhor, né, Jesus estava. Hoje a gente vai iniciar uma série chamada Descobrindo a Bíblia. Então, é uma série aí de 4 aulas em que a gente vai tratar com mais detalhes da onde surgiu a Bíblia, né? Qual a origem da Bíblia e qual é o propósito dela? Por que a Bíblia se diferencia de tantos outros livros que foram escritos na história da humanidade, né? Qual que é a finalidade desse livro? Aí, por que Deus tem uma relação especial na criação da Bíblia? Então, a gente vai estar conversando sobre isso. Eu espero que possa animar o seu relacionamento com Deus, possa te fazer sair dessas aulas mais desejoso em aprofundar o seu conhecimento das Escrituras, e também que te dê muito subsídio, né, que te equipe para você se sentir até mais preparado para inspirar outras pessoas com a palavra de Deus. Tudo bem? Então tá bom, eu vou iniciar aqui, e eu gostaria só de pedir para vocês a gente manter aquele esqueminha nosso de microfones silenciados, e se porventura, vamos deixar, você pode fazer assim, uma coisa legal, você pode ir no chat colocando as perguntinhas, e assim que eu terminar a aula eu vou para o chat, e daí eu tento responder na medida do possível, e depois sobrar um tempinho a gente pode abrir os microfones e quem tiver pergunta ainda a gente pode ouvir as perguntas, tá bom? Silenciar ele fica vermelho, né? Silenciar o microfone, tá bom? Então, silenciem o microfone, por favor, enquanto eu já vou compartilhando com vocês aqui a minha tela para a gente iniciar esse estudo. Vocês já logo devem começar a visualizar a apresentação do PowerPoint. Estão vendo aí? Pode dar um joinha que eu consigo ver alguns de vocês. Então tá bom. Então essa primeira aula, o que é a Bíblia, origem e propósito. Vamos iniciar lendo uma escritura? Só lembrando de fazer a gravação, né? Acho que está fazendo a gravação, né? Bruno, eu estou gravando aqui para você. Obrigado, Sergião. Então tá bom. A gente vai começar aqui com essa escritura, lá em Salmo 119, no versículo 72, né, que diz: "Para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e ouro." Então, muitas pessoas apreciam a palavra de Deus, que chegam até a realizar grandes sacrifícios para ouvi-la, para ter contato com ela. Essas pessoas reverenciam a Bíblia. Tem a história de um cego que eu ouvi esses dias, que diz que ele amava escutar a palavra de Deus quando era lida. Então ele decidiu ler a Bíblia por si mesmo. E para esse único propósito, ele aprendeu a ler Braille. Só lembrando que Braille é aquele sistema, né, de escrita que os cegos usam os dedinhos, o tato, para fazer a leitura de um texto. Então, um dia, quando esse cego estava andando no seu quintal, ele tropeçou em algo no chão. Desconhecendo o que era, ele vasculhou com as mãos ao seu redor até encontrar o que o fizera cair. Era o cartucho de uma dinamite. Enquanto ele passava os dedos pelo objeto, buscando identificá-lo, a bomba explodiu em suas mãos.
isso lhe custou a utilidade dos dedos. Sua grande frustração foi a percepção de que ele não poderia nunca mais ler a Bíblia sozinho. Então, sabe o que ele fez? Ele aprendeu a ler Braille usando a língua. Então, ao ler o Braille com a sua língua, o cego sem dedos conseguiria desfrutar a palavra de Deus por si próprio. Uma outra história que me chama bastante atenção é que no Iraque de Saddam Hussein, cristãos eram perseguidos, especialmente os novos convertidos. E a Bíblia de 2 prisioneiros foi confiscada. Eles eram cristãos, discípulos, e ela foi confiscada de modo que eles tinham que se virar para não se esquecer da palavra de Deus. Então imagina lá na cela eles fazendo um esforço para lembrar das escrituras. Só que um usava ossos de frango para escrever as escrituras na parede da cela. O outro, forçado a limpar a latrina, descobriu que os guardas estavam usando as páginas da Bíblia que eles tinham pegado deles como papel higiênico. Então, esse segundo que ele fazia, ele limpava, pegava essas páginas sujas e as guardava como um tesouro. E os 2 cristãos arriscaram sofrer espancamentos por causa da palavra que os sustentava na hora mais sombria de suas vidas. Microfone aberto aí, quem puder desligar, por gentileza. Então essas pessoas endoideceram? Ou será que elas são um pouco obcecadas demais? Ou descobriram algo digno de exposição? Tais pessoas são seguidores da verdade e a sua atitude para com a palavra de Deus comprova isso. Elas estão dispostas a investir grande tempo e energia para receberem uma maravilhosa recompensa eterna. Elas não estão sozinhas, pois ao longo do curso da história, muitos pagaram com suas próprias vidas pelo privilégio de ler a palavra de Deus. Então eu gostaria de começar com essas histórias para a gente entender um pouco, né, como que pessoas têm se sacrificado para conhecer a palavra de Deus, que hoje é tão acessível para a gente. Talvez você possa pensar, puxa, super legal, Bruno, mas não há muitas interpretações da Bíblia e inúmeras denominações religiosas. Qual é a real esperança que eu teria de entender a Bíblia nesse cenário tão complexo religioso, né? Talvez você seja uma pessoa novata nas escrituras e você também tem o receio, você pode pensar, eu nunca vou terminar de ler um livro desse tamanho, com mais de 1000 páginas, né? Olha, eu posso garantir para você que com a ajuda dessas 4 aulas, em que a gente vai fazer uma introdução, né, das escrituras, o comprimento não será um documento. O tamanho não vai importar. Agora, talvez você tema o que você encontrará quando você começar a explorar as escrituras. Você pode pensar, será que eu vou ficar confuso com o que eu vou aprender? Frustrado? Será que as exigências são irreais? Eu não vou conseguir praticar o que a Bíblia ensina? Olha, muito pelo contrário, na minha opinião. Eu creio que você será profundamente encorajado. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você se encoraja para segui-la. Ou talvez a sua fé hoje não anda muito bem, está meio murcha, possivelmente por conta, sei lá, das influências do mundo moderno, essa questão do mundo laico, o mundo sem religião, o que os intelectuais vivem falando nos meios de comunicação. E talvez você queira redescobrir o verdadeiro sentido da Bíblia. Muitos leitores não têm muita certeza de como todas as peças se encaixam, né? Eles ficam inseguros, os livros, os capítulos, os versículos, e tem profetas, e tem sacerdotes, e reis, é história, alguns falam de arqueologia e geografia. Como que a gente encaixa tudo isso
no mesmo tabuleiro. Algumas pessoas simplesmente pegam a Bíblia e começam a ler e não se sentem completamente à vontade. Elas não estão familiarizadas com as regiões, os impérios que o Sérgio ensinou para a gente na última série, questões ao redor das quais giram a história bíblica. Até muitos cristãos, para falar a verdade, se não a maioria deles, não enxergam o quadro por completo. Ficam desorientados. E, além disso, um enorme abismo nos separa das pessoas do período bíblico. Sociedade, vestimenta, costumes, idiomas, atitudes, tudo era bem diferente dos tempos de hoje. E nós podemos achar que estamos entendendo o que estamos lendo. Porém, o espaço entre o nosso tempo e o deles, a nossa cultura e a deles, é considerável. Eu coloco agora, né, essas coisas, medos, temores que às vezes pode abalar um pouco o nosso coração, as nossas expectativas em relação à palavra de Deus, para tanto cristãos como não cristãos. Mas eu gosto de pensar na Bíblia como um quebra-cabeça, né? No início, aquele amontoado de peças, sem pé, nem cabeça. Eu tenho aqui um que eu não montei ainda, um quebra-cabeça aqui, e daí a gente vai pegando, esse quebra-cabeça é aquele da imagem da Santa Ceia, e a gente vai pegando uma pecinha, a gente vai juntando as cores primeiro, né? Depois a gente começa pela beiradinha, e a gente vai, né, encontrando as pecinhas, e com o tempo, com paciência, com persistência, vai sendo revelada para nós uma imagem impressionante, né? E o conhecimento que a gente vai construindo com a palavra de Deus é assim. Eu só vou dar uma visão geral das 4 aulas que a gente vai ter antes de continuar aqui abordando a primeira, né? Então, o objetivo desse ciclo de aulas é nos inteirarmos do mundo da Bíblia, né? Nos ajudar a ouvir a mensagem como ela era ouvida originalmente. A gente precisa de orientação, até para conhecer a palavra de Deus. Pensa num emprego novo, né? Pensa num dos seus filhos que começa uma escola nova, ou alguém que é da área de computação que está implementando um novo software no computador. A gente precisa de orientação porque isso nos deixa mais tranquilos para a gente realizar o nosso trabalho, né? Então, de modo, uma visão geral da Bíblia também ajuda a desmistificá-la, nos dando novos olhos para examinar as Escrituras, né? E essa série, falei um pouquinho da quebra-cabeça, a gente tem aqui, né, a primeira aula hoje, depois a gente vai ter a segunda aula na quarta-feira que vem, que é um panorama do Antigo Testamento, a primeira parte. Aqui a gente vai entender, né, um pouco O Antigo Testamento é a maior parte da Bíblia, na verdade, né? 3/4 da Bíblia é o Antigo Testamento. E a gente vai olhar em perspectiva, e a gente vai tentar fazer perguntinhas: o que eu posso aprender aqui? Quais foram os livros escritos ao longo da história no Antigo Testamento? O que eu posso aplicar alguns conceitos hoje? E como o livro do Antigo Testamento é mais volumoso, eu dividi essa aula em 2. E daí, na quarta-feira seguinte, no dia 13, a gente vai ter a segunda parte, continuação. E, por último, no dia 20, a gente vai fazer um panorama do Novo Testamento. Isso é legal, a gente vai falar um pouquinho dos evangelhos, Atos, as epístolas, as cartas, né, Apocalipse, e vai mostrar um pouquinho de como e por que Jesus é o personagem central, não apenas do Novo Testamento, mas do Antigo Testamento. De fato, Jesus é o Senhor da história, né? E a gente vai tratar um pouquinho disso. Antes de entrar em alguns conceitos mais técnicos, né, a gente vê de onde surgiu a palavra Bíblia, falar um pouco de inspiração, da tradução, das línguas em que a Bíblia foi escrita originalmente.
gostaria de inspirar vocês com essa reflexão aqui. O primeiro ponto é que o nosso contato com a Bíblia pode nos gerar um impacto eterno, né? Todos nós vivemos na era da informação. Você pode sentar diante de seu computador, navegar na internet e instantaneamente ter informação sobre um número incontável de assuntos. Não é assim? Mas ouça as palavras de Pedro quando ele cita um trecho de Isaías. Ele diz assim, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 24. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, a única informação que importará para sempre em nossas vidas é o que encontramos na Bíblia. Então, é vital, é essencial para todos nós aprender como tirar o melhor proveito das Escrituras Sagradas. Uma outra imagem que a própria Bíblia usa para descrevê-la é luz. Uma imagem bíblica que é recorrente, na verdade. A gente encontra essa referência, a palavra de Deus é luz. Por exemplo, lá em Salmo 119, no versículo 105, diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, a Bíblia ilumina o caminho dos ensinos de Deus em nossas vidas. A luz de Deus que fornece segurança, né, e liberdade para as nossas vidas. Uma outra passagem lá, no mesmo Salmo, só que agora no versículo 32, diz: eu corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. Então, olha só, né, como a Bíblia nos dá até a liberdade de correr pelos caminhos de Deus por causa do entendimento que a gente recebe dela. Eu acho que tem um microfone aberto aí, pessoal, se puderem fechar, por gentileza. Então, nós não idolatramos a Bíblia como um fim em si mesma, né? Isso é chamado de bibliolatria. A gente não fica adorando a palavra de Deus, mas nós a vemos como um instrumento para viver no mundo criado por Deus, para permanecer no caminho reto, né? No caminho ao qual Jesus veio nos chamar a seguir. Tudo bem, então é inspirador pensar nisso, que a Bíblia pode ter um impacto eterno em nossas vidas e que ela é uma luz para iluminar os nossos passos num mundo de trevas, num mundo de escuridão. Agora, pensando no significado, né? Bíblia, a palavra Bíblia vem do grego biblion, que significa livro. E tá Bíblia, no grego, significa os livros. Como na palavra portuguesa biblioteca, tem o mesmo sentido. Então, a Bíblia, na verdade, é uma biblioteca de 66 volumes que dão vida. Alguns acham que o propósito da Bíblia é apenas transmitir informações básicas que devemos conhecer antes de partir desse mundo. Mas, na verdade, a Bíblia é muito mais do que isso. O seu propósito é gerar transformação e mudança de vida. Então, se a gente não vai para a palavra de Deus com o desejo de ser transformado, a gente não vai conseguir entender verdadeiramente as Escrituras. Se for só para ler um livro como se fosse um livro de história, a gente vai estar perdendo o principal propósito das Escrituras nas nossas vidas, que é de transformação, que é de mudanças para a gente estar mais próximo de Deus. Então, a Bíblia foi basicamente escrita entre 1000 antes de Cristo, até 95 depois do nascimento de Jesus.
sendo que os livros do Novo Testamento foram escritos no meio do século, mais ou menos ali, né, no meio do primeiro século, entre 45 e 95 depois de Jesus. Então, sendo assim, a Bíblia inteira foi escrita num período de aproximadamente 1000 anos. Talvez alguns estudiosos falam um pouco mais. Mas imagina um período de 1000 anos para escrever o livro que nós temos em nossas mãos. E nas próximas aulas eu falarei mais de cada livro, né, a configuração da Bíblia hebraica em comparação com a que você carrega em suas mãos, né, que é o cânone que a gente tem hoje. O Sérgio, inclusive, falou um pouco disso, né, já. Uma outra coisa importante, além do significado, da onde vem a palavra Bíblia, é a inspiração. Isso é muito importante, porque isso é o que diferencia a Bíblia de todos os outros livros. Inspirado significa mais do que verdadeiro. Também significa mais do que inspirador, né, no sentido de algo instigante. Muitos documentos são substancialmente verdadeiros. Para pensar, por exemplo, na fatura do seu cartão de crédito. Tem muita verdade ali, né? São os usos que você vai fazendo ao longo do mês. Claro que você pode questionar algum valor ali, mas é um documento essencialmente verdadeiro. Você pode pensar num artigo de uma revista científica que busca trazer dados verdadeiros. Você pode pensar num boletim de ocorrência, né? Em que uma pessoa relata algo que de fato aconteceu com ela. Então, todos esses documentos são verdadeiros, mas eles não são qualificados como escrituras sagradas. Interessante. Outros documentos são motivadores e nos animam, tais como o trecho de um jornal esportivo, né? Ali está falando, por exemplo, da vida de Pelé, dos gols que ele fez, né? É inspirador. Ou pode ser também uma história de guerra, né? Para quem assistiu aquele filme O Último Soldado, como é que o cara consegue resgatar tantas vidas? Aquilo é inspirador, né? A gente pode pensar também num poema. Aqui eu tenho um caderninho. Quem foi no meu casamento viu que eu citei um poema para Camila lá no altar. Foi uma surpresa que eu fiz para ela. Tá anotadinho aqui nesse caderno. Isso também é inspirador, não é? Mas nada disso é divinamente inspirado. A gente não pode considerar essas coisas, nem o meu querido poema, como escritura sagrada, né? Então, o que é de fato a inspiração que vem da Bíblia? Aqui tem uma frase para a gente pensar. Inspiração se refere à função da revelação, à função desse livro. Ou seja, o que é isso? É a sua habilidade de guiar, modelar e conduzir as nossas vidas na direção de Deus. Esse é o poder das Escrituras. É por isso que ela é inspirada, porque ela é capaz de nos guiar na direção de Deus. A gente vê, por exemplo, lá, a gente não precisa ir, mas uma escritura conhecida em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17, afirma, né, que toda a escritura é tanto inspirada como útil, né? Mas o que significa isso? Algumas pessoas imaginam que a Bíblia, de algum modo, trata de cada área de conhecimento, seja humano ou divino. Essas pessoas creem que cada versículo tem um sentido profundo, nada de incidentes, e que a Bíblia contém conhecimento amplo sobre qualquer assunto: física, psicologia, biologia, medicina, história e assim por diante. Mas essa é, na verdade, uma teologia restritiva e rasa, que força as Escrituras a um propósito descabido, tornando-as em um livro didático de ciência, medicina ou filosofia. A Bíblia não é um livro técnico, ela é mais.
folheando as palavras em busca de padrões, Deus primeiro no seu contexto original, nos nossos dias, nos dias de hoje. A Bíblia não diz que cada parte dela é fácil de se entender, né? Muito pelo contrário. Lembra lá na segunda carta de Pedro, que ele diz lá no capítulo 3, versículo 14 e 16, você pode ler depois, que Paulo escreveu algumas coisas que não eram tão fáceis de serem entendidas, né? Paulo foi inspirado para escrever as suas cartas, né? São consideradas cartas divinamente inspiradas. Apesar de tudo isso, a Bíblia nos chama a meditar diligentemente na palavra. A gente pode pensar lá em Josué, no capítulo 1, versículo 8, né, em que Deus fala: medite dia e noite, Josué, na minha palavra. Lá em Salmos, no capítulo 1, no versículo 2, que também tem essa orientação, né? Na sua palavra eu medito dia e noite. Então, Deus nos chama a fazer isso, nos aplicando com a esperança de que o Senhor nos dará todo o entendimento que a gente precisa. Isso está lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 7 e 15. Então, talvez você já ouviu pessoas discutindo se as escrituras... Ó, tem um jantar sendo preparado aí, pessoal. Tem, acho que, o microfone aberto. Se puderem silenciar, por favor. Algumas pessoas discutindo se as escrituras devem ser entendidas de forma literal, né? Será que eu levo ao pé da letra tudo que está na Bíblia? Acho que você já discutiu, já ouviu esse papo. Então, qual que é a resposta? A Bíblia deve ser levada literalmente, palavra por palavra? Olha, a resposta é simples. Você pode considerar uma passagem como ela foi feita para ser entendida. Quando uma passagem é escrita em uma linguagem direta, nós podemos interpretá-la literalmente. Quando uma passagem emprega uma linguagem figurativa, uma linguagem mais colorida, então nós devemos lê-la com essa perspectiva, né? Aqui é mais uma poesia, não é uma orientação prática do que a gente deveria estar fazendo, né? Então nós realmente para pensar, nós matamos 2 coelhos com uma cajadada quando nós arrumamos uma solução que elimina 2 problemas ao mesmo tempo. A gente não está matando os bichinhos, né? Literalmente, mas é uma maneira da gente comunicar uma solução para 2 problemas. Nós reconhecemos figuras de linguagem nas conversas cotidianas, não é? Como esse exemplo. E a Bíblia também tem a sua porção de linguagem figurativa. Rios que batem palmas, pedras que cantam e clamam o nome de Deus, e estrelas que caem sobre a terra. Tudo isso é poético, não tem nada de literalidade nessas palavras. Assim como qualquer livro que lemos, temos que distinguir o meio da mensagem. Algumas vezes, o meio, esse gênero, é colorido, é floreado, e outras vezes ele é feito de prosa, ou seja, uma narrativa mais real, né, mais precisa. Quando definirmos o tipo de literatura que estamos lendo, e normalmente isso não é tão difícil, nós conseguimos conhecer o real valor de uma passagem. Essa é a maneira de apreciar inteiramente a palavra inspirada por Deus. Então, a Bíblia foi escrita originalmente em quais
Línguas. Agora a gente vai pensar um pouquinho nos idiomas. Nós temos traduções adequadas do material bíblico? Isso é uma confusão às vezes, né? Será que dá para confiar nas traduções? Esses manuscritos foram copiados vez após vez, sem erros, ou a gente lê muita tradução equivocada, errada? Vamos lá. Línguas. Vamos pensar no seguinte, ó. Lembra que a Bíblia é uma biblioteca, certo? Ela não é um livro só. Ela é um apanhado de livros que foram escritos ao longo dos séculos. Seus livros constituintes foram escritos e editados, né, em muitos países, inclusive. Não foi só em Israel, né? A Bíblia foi escrita em outros lugares. Paulo foi para a Turquia, foi para a Grécia, esteve em Roma também. Por isso, nós não devemos nos surpreender que eles foram escritos em línguas diferentes, certo? Mesmo que muitas palavras de outros idiomas foram incorporadas na Bíblia, ela é escrita em 3 línguas principais. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quase todo o Antigo Testamento, ou seja, 99%, foi escrito em hebraico. O Antigo Testamento contém a maioria das passagens da Bíblia, como eu havia dito. Então, o hebraico é a principal língua das Escrituras. Dos aproximadamente 23 mil versículos do Antigo Testamento, 271, ou seja, um pouquinho mais de 1%, foram escritos em aramaico. E o aramaico tem uma relação bem próxima com o hebraico e usa o mesmo sistema de escrita. Curiosamente, algumas palavras do aramaico são encontradas no Novo Testamento, visto que esse era o idioma de Jesus e dos judeus do primeiro século no Oriente Médio. Quando Jesus cura aquela menina e fala Talita, ele está usando uma palavrinha no aramaico. E o Novo Testamento foi todo escrito em grego, 100%, e não no latim, como às vezes algumas pessoas se confundem. Tudo bem? Então, esses são os 3 idiomas principais nos quais as escrituras foram redigidas. Um outro ponto interessante que eu estava falando é a tradução. Agora a gente vai se concentrar um pouquinho mais nisso. A tradução não é a mesma coisa que interpretação. A tradução nos leva da língua original até a outra língua. Interpretação, por outro lado, envolve como nós lemos o texto, assim que o lemos no idioma que compreendemos. Então, a interpretação envolve algumas perguntinhas como o que esse texto significa, como que o aplicamos em nossas vidas, né? Claro, a tradução implica algum grau de interpretação. Por exemplo, se você parar para pensar indo do português para o inglês, o tradutor precisa decidir se senhor, se a palavra senhor significa Lord, Lord com letra com L maiúsculo, ou Lord com L minúsculo. Senhor em inglês pode significar também Sir. Ele também pode significar Mister. Então, o tradutor precisa saber, né, que escolha que ele vai fazer. E, normalmente, o contexto vai resolver qualquer ambiguidade, qualquer dúvida que nós tivermos. Então, o hebraico, o aramaico e o grego são bem compreendidos pelos acadêmicos, de modo que podemos ficar tranquilamente seguros que estamos lendo traduções corretas das cópias originais. Um exemplo é o Evangelho de João, que foi originalmente escrito no grego. Esses documentos que saíram dos dedos dos apóstolos, lá os originais do Antigo Testamento que Moisés escreveu, tem um termo técnico que esses documentos são chamados de autógrafos. Curioso, né? Às vezes a gente quer autógrafo é na assinatura, o jogador. Mas
quando a gente pensa no texto original, lá no hebraico, no grego, no aramaico, são autógrafos. E no caso desse Evangelho do João, ele foi escrito ali no final do primeiro século. Cópias que foram feitas à mão desse documento sobreviveram do segundo século em diante. As traduções em português são feitas dessas cópias antigas. Eu acho que tem o microfone aberto aí, pessoal. Então, a sua Bíblia, ela é uma tradução e não uma tradução de traduções. Isso é uma coisa importante, tá? Sua Bíblia não é tradução de traduções. Tradução apenas. Como frequentemente algumas pessoas ignorantes que desconhecem esse processo de tradução ficam afirmando, né? Os acadêmicos trabalham com os manuscritos mais antigos disponíveis nas línguas originais, né? Eu vou reforçar isso daqui a pouquinho, um pouco mais. Então, a gente... Oi? Você como ADM, você consegue mutar o pessoal, porque tem um microfone que está atrapalhando. Hein? Será que o Serjão consegue fazer isso para mim, Serjão? Não consigo, Bruno. Tem que ser você mesmo. Eu tentei, mas eu não consigo. Será que eu dou uma paradinha aqui? Vamos ver aqui. Isso. Vai lá em participantes, Bruno. Peraí. É que quando a gente tem aqui vamos lá, participantes. Então, deixa eu... Aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém. Tá bom. Acho que deu certo aqui. Era um microfone aberto aqui. Fechou todos, Bruno. Porque quando a apresentação fica aberta, eu não consigo ver o cursor, ele está invisível. Mas tá bom. Obrigado, viu? Então, a gente deveria ter uma gratidão muito grande ao esforço de tradutores, linguistas e missionários que fizeram essas traduções. Em português, por exemplo, nós temos em torno de 29 traduções. Tem alguns idiomas que só apresentam uma tradução. Você acredita? Isso quando não for apenas o Novo Testamento. Então, a gente tem um espectro, eu vou falar um pouco mais de tipos de traduções, as que são literais, né, palavra por palavra, e outras traduções que são mais abertas, elas não traduzem palavra por palavra, mas é tipo o pensamento que eles querem traduzir. A NVI, que é a Bíblia que a gente está usando, ela está mais ou menos no meio desse espectro, né? Ela tenta respeitar o original, mas ao mesmo tempo ela abre um pouquinho para trazer algo mais próximo para os nossos dias, né? E olha um exemplo interessante, né? A Septuaginta, deixa eu ver aqui. O Sergião falou um pouquinho disso. É uma versão, imagina, eles pegaram o texto hebraico do Antigo Testamento, né? Todo o Testamento foi escrito em hebraico, lembra? E eles fizeram uma tradução do Antigo Testamento para o grego. Por quê? Lembra lá na época que o Sérgio estava falando, né? Dos Macabeus? Era uma época da helenização. Então, era a cultura grega fervendo. Então, foi até necessário fazer uma tradução da Bíblia para o grego para que mais pessoas tivessem acesso às escrituras sagradas do Antigo Testamento. E ela foi produzida em torno de 250 a.C., né? A Septuaginta. E é normalmente inferior ao texto original em hebraico, né? Toda tradução acaba perdendo um pouquinho a qualidade do texto original. Mas se os líderes da igreja do primeiro século podiam usar uma tradução para ensinar e pregar, por que hoje nós não podemos usar traduções? Sabia que o apóstolo Paulo
usava a Septuaginta e não é claro que ele conhecia o hebraico, mas Paulo, assim, ele tinha um conhecimento pleno das escrituras do Antigo Testamento. Lembra, ele era fariseu, né? E ele conhecia as escrituras no hebraico. Até o próprio Paulo usava uma tradução do que era o Antigo Testamento. Então, por que hoje a gente não pode também usar a nossa tradução? Tá? Só um exemplo interessante. Então, falando um pouquinho de tradução, agora a gente vai pensar no último ponto, que é transmissão. Ou seja, como é que chegaram até nós esses escritos sagrados, né? Como é que eles foram transmitidos? Então, eu falei do autógrafo, que é o texto original. Agora eu vou falar um pouco do que é o manuscrito, que é a cópia, né? O manuscrito é uma cópia do texto original. Significa, por definição, manus, que vem de mão, e scriptum, que é escrita com a mão. É a cópia que faziam dos textos originais. Só que esses manuscritos, ao longo do tempo, foram se perdendo. A impressão que dá é que o fato de muitos terem se perdido ao longo da história depõe contra a própria Bíblia. Mas isso não é verdade. Os manuscritos originais não foram perdidos de forma descuidadosa, mas eram lidos tantas vezes que literalmente foram se despedaçando. Acho que você já teve alguma Bíblia que você usou tanto que a folhinha começou a soltar, tal. Então isso acontecia antigamente também. Sem falar da umidade, que era um grande inimigo dos documentos feitos em pergaminhos e papiro. Além disso, muitos manuscritos foram confiscados e queimados durante as perseguições romanas, lá no 1º século até o 4º século depois de Jesus. Felizmente, cópias múltiplas foram feitas, tantas cópias, e assim a mensagem foi amplamente disseminada e traduzida para outros idiomas da época: latim, siríaco, copta, etíope, árabe, armênio, georgiano, né? Então, só para ver se não ficou nenhuma dúvida, depois eu vou dar uma provinha para vocês disso, hein? Ó, eu estava falando do Evangelho de João. Então, o texto que saiu lá da mãozinha de João quando ele estava lá na ilha de Patmos, original em grego, é chamado de autógrafo. E daí João encaminha esse texto para as igrejas, esse texto vai sendo lido, vai sendo desgastado. E daí o que acontece? As igrejas falam, o Sergião vai lá, vamos fazer uma cópia desse texto aí de João, tal. E daí as cópias são sendo feitas, né, desses textos. São sagrados, são especiais, trazem a sabedoria profunda de Deus e a orientação que transforma nossas vidas. Então, muita gente, muita igreja queria copiar esses textos. Ele passava de igreja em igreja e era copiado, e isso se chama manuscritos, né? E depois, é a partir desses manuscritos que as traduções surgiram. Então, as traduções que a gente tem hoje são feitas das cópias. Por quê? Porque o original não existe mais, certo? A gente não tem mais o original, eles foram desgastados ou, pelo menos, a arqueologia não descobriu um até hoje, tá? Mas a gente tem as cópias e são dessas cópias que são feitas as traduções. Tudo bem? Então, já que o número de manuscritos é tão grande, especialmente do Novo Testamento, pelo menos a gente tem de cópias 25.000 que foram encontradas, isso antes da invenção da imprensa, né? Os estudiosos conseguem comparar os documentos e trabalhar retrospectivamente onde for necessário, a fim de corrigir os pequenos erros que foram cometidos. Alguns desses erros são ortográficos, ou às vezes é uma omissão de uma palavrinha. Por exemplo, né? Quem não conhece a Bíblia fala que a Bíblia é incoerente, tem um monte de coisa errada ali. Olha um errinho, por exemplo, ortográfico na Bíblia, que até hoje os estudiosos não sabem dizer. Por exemplo, lá em Marcos, no capítulo 5, no versículo 1,
fala que Jesus curou um endemoniado, né? E fala que foi lá na região dos Gerazenos, dos Gadarenos ou dos Gergesenos. Não dá para saber, né? Porque provavelmente foi um errinho daquela pessoa que fez a cópia, e os estudiosos não sabem. Agora, para pensar comigo, né? Uma confusão geográfica por parte do escriba era algo compreensível. Semelhantemente, as pessoas hoje podem confundir, né? Guarapava com Guarapuava, Bauru com Barueri, né? Todo respeito para o povo de Barueri que está assistindo aí essa live. Estado de São Paulo com a cidade de São Paulo. A gente comete esses erros também, certo? Então, os especialistas não têm certeza da palavra original aqui no Marcos, no versículo 1 do capítulo 5. Mas importa onde o endemoniado foi curado? O que importa é que Jesus curou um endemoniado. Nada essencial é perdido, independentemente de qual variante seja correta dessas três, certo? Então, problemas de tradução não significam que a pessoa que estuda aquela versão está em perigo de perder a verdade salvadora do Evangelho, apesar de seus esforços para conhecer a vontade de Deus. Então, é improvável que a pior das traduções pudesse obscurecer de um estudante sincero a verdade da salvação de Jesus Cristo. O princípio importante a se lembrar é que a inspiração se aplica ao texto original, tá? E não às cópias. A tradução que a gente não é inspirada por Deus, tá? Então, quanto mais traduções você lê, melhor. Contudo, as diferenças são tão pequenas que nenhuma doutrina básica é afetada por qualquer errinho ortográfico que exista na Bíblia. Na verdade, né, eu pessoalmente tenho descoberto que não importa a versão que você lê, né, contanto que você conheça um pouco a abordagem daquela versão, tradução, se é literal, se é mais aberta, mais floreada. Tem uma regra básica que a gente sempre tem que guardar em mente. Essa aqui, ó. Leia, leia e leia. Não importa a tradução que você use. Então, para concluir, irmãos, uma nota final aqui para a gente se inspirar. Qual é o propósito, né? Se essa pecinha, né, do quebra-cabeça que eu estou oferecendo para vocês hoje ainda não te convenceu inteiramente do esforço que você deveria realizar para descobrir as maravilhas da palavra de Deus, reflita nisso que esse francês disse, só para a gente encontrar a verdadeira motivação, porque a gente deveria conhecer mais profundamente a palavra de Deus. Esse francês chamado Francis Fenelon disse assim: com imensa curiosidade, nós procuramos os pensamentos dos seres humanos e, no entanto, negligenciamos os pensamentos de Deus. Uma palavra das boas novas do Evangelho é mais preciosa do que todos os outros livros do mundo juntos. Ela é a fonte de toda a verdade. É com muito amor, com muita fé, com muita adoração que nós devemos ouvir as palavras de Jesus no Evangelho. Desse momento em diante, digamos a Ele, junto com o apóstolo Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Me inspira muito pensar, né, que uma palavrinha sequer da Bíblia tem infinitamente mais valor do que uma compilação de todos os outros livros de filosofia, de história que o mundo já produziu, né? E você acredita que um verso das Escrituras é mais precioso
do que a mensagem de todos os livros do mundo? Se sim, a sua crença se reflete na sua prática? Você passa tempo meditando diariamente na palavra de Deus? Só uma coisa para a gente refletir. E encerrando, irmãos, a gente falou um pouquinho nessa aula de hoje o que é a Bíblia, o seu impacto eterno. A gente foi atrás do significado, de onde essa palavra surgiu no grego. A gente viu que ela é diferente de todos os outros livros do mundo, porque a inspiração que ela tem é para nos levar para perto de Deus e nos transformar nas mãos de Deus. As línguas originais, né, esse processo de tradução e como a Bíblia veio chegando desde o documento original, que saiu lá da caneta do apóstolo Tiago, até chegar nas nossas mãos nos dias de hoje, né? Então, origem e propósito. Deus deixou uma mensagem nesse livro que é distinta, né? Porque ela é a única capaz de nos salvar. Então, espero que isso possa ter te inspirado no dia de hoje e durante a semana você vai digerindo essas informações. E agora eu vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver se tem perguntas. Vou só me achar aqui. Vamos lá. Em que período foi escrito a Bíblia, né? A gente falou um pouquinho que foi mais ou menos num período de 1000 anos. Então, 1100 anos. Então, foi 1000 antes de Jesus. Período 1000. Alguns estudiosos dizem que 1500 antes de Jesus, né? Até ali o primeiro século, finalzinho do primeiro século, quando o Evangelho de João foi escrito. Um dado curioso é que as cartas do Novo Testamento foram escritas primeiro os Evangelhos, né? Isso é curioso. A ordem na nossa Bíblia, os Evangelhos aparecem primeiro. Mas você sabia que as cartas foram escritas primeiro do que os Evangelhos na ordem cronológica? Né? Paulo já estava escrevendo as cartas nas suas missões e os Evangelhos vieram depois. Senhor Jonas, microfone. Então, todas as escrituras no original são autógrafos, sendo posteriormente manuscritos, certo? Exatamente isso, Luiz. As escrituras do original, né, são, como técnico, autógrafos. E foi a partir deles que cópias foram sendo feitas à mão, por isso que é o nome manuscrito, né? Os originais não sobreviveram, a única coisa que nós temos hoje são os manuscritos, mas como foram muitas cópias que foram feitas, hoje a gente consegue ter perfeitamente, né, todos os livros das escrituras, com toda a precisão eles chegaram até nós, a gente pode ficar seguro em relação a isso. E dos manuscritos que surgem as traduções. Então, por exemplo, se a gente vai juntar um grupo de estudiosos para fazer uma tradução nova no português, eles não vão pegar a NVI para traduzir a Bíblia, entendeu? Eu vou fazer uma partir da NVI. Não, eles voltam para os documentos mais antigos, mais próximos ali o possível, né, do primeiro século, para poder fazer essas traduções. Tá? Então, eles pegam os manuscritos mais antigos, as cópias mais antigas, para fazer as traduções. Bom? A Magali está perguntando se eu posso disponibilizar o slide. Eu vou pensar direitinho, Magali, eu vou, porque na verdade eu tirei algumas dessas informações de um livro do Douglas Jacob, depois vou dar o nome para vocês, e eu aconselho os direitos autorais para eu não estar infringindo nenhuma dessas orientações, mas assim que eu pedir o conselho,
Se tudo estiver tranquilo, com certeza eu posso estar encaminhando para vocês, tá bom? Então, o Diogo pergunta assim, se a Bíblia é uma tradução e tem alguns erros, tem alguma chance de lermos um mandamento com um significado diferente do original? Diogo, não há possibilidade alguma, né? Eu falei um pouquinho no final, mas a essência do Evangelho de Jesus é totalmente preservada, né? Então, o fato, e toda a Escritura como um todo, não há possibilidade de alterar qualquer doutrina bíblica fundamental que seja por qualquer errinho ortográfico, tá? Como a gente viu lá no exemplo de Marcos no capítulo 5, tá? Então, pode ficar super tranquilo em relação a isso. Tá bom, queridos? Se alguém tiver alguma outra pergunta, quiser liberar o microfone e fazer, fica à vontade. Pode pegar mais uns minutinhos, se vocês quiserem. Obrigado, Bruno. Tudo bom? Boa noite. Obrigado, Bruno. Valeu, Francisco. Valeu, Bruno. Valeu. Boa noite para vocês. Obrigada, Bruno. Valeu, hein? Então tá bom. Parece que aparentemente não temos perguntas nenhuma. Acho que a gente pode encerrar por aqui, então. Então, pessoal, Obrigado. Boa noite, Bruno. Bruno? Muita coisa boa aí, o Antigo Testamento, para a gente fazer um panorama, conhecer aí mais do Testamento. E convido vocês a estarem junto com a gente de novo. Valeu, Bruno. Obrigado, viu? Foi ótimo. Valeu, Bruno, gente. tá me ouvindo, Bruno? Sim. Obrigado, Bruno. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, Septuaginta é todo o Antigo Testamento no grego, é isso? Perfeito. Todo que passou pelo grego, isso é a Septuaginta. Exatamente, é isso mesmo. A Septuaginta foi escrita antes de Cristo. Então, foi a cópia no Antigo Testamento todo. Okay. Aquele período de helenização da cultura grega à flor da pele, foi ali onde foi feita essa tradução para o grego do Antigo Testamento. Obrigada, parceiro. Valeu, Bruno. Obrigado. Valeu, Obrigada, gente. Bruno. Obrigado, fiquem com Deus. A gente se vê na semana que vem. Você também. Obrigado. Valeu, Brunão. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Deus.